Hoje na bancada comigo, Maurício Serpa. Ele que é jornalista, apresentador e empreendedor. Obrigada, Maurício, pela sua participação aqui hoje. Obrigado Sônia. É um prazer participar desse podcast. É um prazer bater um papo com esse rapaz aqui, que eu acabei de conhecer. E com você logo aqui do lado, a coisa fica muito mais interessante ainda. Você sabe que o segredo do negócio é a gente pegar a pessoa sem conhecer. Nós nos conhecemos daqui a pouco. Agora há pouco. Obrigada, Francisco. Francisco, né, que ele é gestor, né, tem MBA, né, em gestão. Isso. Ele é um empresário muito bem conhecido, governador Valadares. É o homem do Serasa. Obrigado, Sônia. Obrigado por você estar aqui com a gente, hein? Obrigado, Maurício. Francisco, você gosta muito de empreender, né? A gente percebe que, desde novo, você tem esse trabalho seu do Serasa, mas, de repente, você mudou a vertente completamente. E fui investir em outras coisas, outros negócios. Por quê? Eu tenho paixão por empreender, por coisa nova, sabe? Minha esposa fala que eu enjoo rápido demais. Eu tô morando numa casa, com pouco tempo eu quero mudar, eu quero construir outra e não tenho muito apego às coisas, não. Mas, assim, eu acho que eu gosto mais da questão do desafio, sabe? Primeira vez que eu empreendi, eu tinha mais ou menos 12, 13 anos. Eu sou da cidade, eu sou de Montes Claros, natural de Montes Claros, mas uma parte da minha família é de Coração de Jesus, uma cidade vizinha, uma cidadinha bem pequena. E a cultura lá, a festa mais esperada do ano é uma vaquejada que tem lá na cidade de Coração de Jesus. Então, a primeira vez que eu empreendi foi lá. Tinha o parque de exposições lá, não cobrava entrada, mas cobrava 1 quilo de alimento não perecível. Eu fui lá, juntei um dinheiro, comprei um saco de farinha, dividi tudo num pacotinho de 1 quilo e fui para a porta do parque vender essa farinha no quilo para facilitar para as pessoas que não tivessem preparado na hora da entrada. Visionário. Mas aí deu ruim, porque eu cheguei lá no parque e tinha uma placa de todo tamanho. Não aceitamos farinha, sal e quebrei no primeiro empreendimento. 1 ano depois, mesma coisa na porta do parque, comprei umas cervejas. Pedi na época, um cheque de minha irmã emprestado, comprei 120 caixinhas de cerveja e ia vender na porta do parque. A hora que começou a festa, o concorrente do lado, a minha eu tinha comprado a R$1,20 cada uma, eu estava vendendo 3 latinhas a R$1,80. Quebrei também no segundo ano. Então eu fui acostumando com essas pancadas que o mundo empreendedor dá, sabe? Mas também é um desafio, né? Serve de lição. Com certeza, porque é muito jovem, então realmente... Tem coisas que não passam pela cabeça da gente, né? Mas e aí? Aí depois você seguiu em qual ramo? Aí eu trabalhava numa empresa de ônibus lá, na cidade de Coração de Jesus. Fui convidado para trabalhar como vendedor em Montes Claros, num distribuidor da Serasa. E na época chamava Cheque. E aí, empresa de análise de crédito, fazer consulta para empresas, negativação na Serasa e tal. E aí fui trabalhar como vendedor. Eu tive um destaque no primeiro mês, já superei as vendas assim em relação aos outros vendedores que estavam lá. Com 6 meses, o dono da empresa me chamou para ser gerente de uma franquia dele, da mesma empresa, em Patos de Minas. Eu fiquei 2 anos e pouco em Patos de Minas. E em 2006, 5 para 6, a Serasa foi vendida por um grupo irlandês. A Serasa até então era dos bancos. E foi vendido para esse grupo. E esse grupo mapeou os melhores profissionais da área do mercado. E eu tive um convite para ir trabalhar direto na Serasa. Aí foi quando eles me propuseram a área de governador Valadares. Na verdade, eles me propuseram Teoflotone. Eu demorei 6 meses em Teoflotone, achando que Teoflotone que era o centro da região aqui. Eu vi que, logisticamente, para mim era melhor Valadares. Mudei para Valadares após 6 meses. Isso foi em agosto de 2007. E Valadares, para mim, abriu muita porta, assim, de relacionamento, de amizade, novos negócios, sabe? Então, enraizei. Então, você só tem a sua, de fato, né? Só a minha, em Valadares entendi. Minha família, basicamente toda, ela é de Montes Claros. Aí, mexendo com Serasa, colocando todo mundo no Serasa, por aí afora, quando é que despertou a vontade de ir para o lado da pecuária? Então, na verdade, primeiro, em 2007, quando foi mais ou menos em 2010, eu fui mexer na construção civil. Fui fazer casas para vender e também tive uma expansão boa. E quando eu vi que eu estava com capital que dava para mim entrar na pecuária, que eu tinha um sonho, porque meu pai é pecuarista, minha família, então, pessoal mais de interior, quase todo mundo a gente tem um parente que tem uma fazenda. Eu cresci nesse ambiente. E eu tinha o sonho de entrar nesse ambiente, só que o custo de entrada era muito alto, de investimento, não tinha condições ainda. Então, quando eu tive condições e surgiu uma oportunidade de comprar a primeira fazenda,
Aí foi mais ou menos 2014 para 2015, que aí comprei uma fazenda, dei uma entrada e parcelei o resto, fiz muita coragem e consegui entrar no ramo. E aí fui crescendo dentro da pecuária, sabe? Uma coisa que me ajudou muito a desenvolver dentro da pecuária é a questão da negociação. Eu acho assim, não é só na pecuária, em qualquer ramo. Você já começou com fazenda, então? Não foi nem com sítio, nem com chácara? É uma fazenda pequena, uma fazenda de 17 alqueires. Ok. 80 e poucos hectares. Não era mais fácil, como você já morava na cidade, lidava já formado esse network em Valadares, ter empreendido de um outro ramo menos, não vou dizer menos, mas mais inserido no seu meio? Na verdade, eu tive alguns empreendimentos em Valadares, na cidade. Você começou na construção civil, engatinhou o negócio ali. Tentei uma transportadora que, assim, peguei uma distribuição de uma empresa muito grande para fazer em Valadares e eles só me usaram 40 dias para fazer uma distribuição dela, montei uma estrutura gigante. O primeiro repasse já não me fizeram, então levou prejuízo com 40 dias. E aí eu queria um negócio mais estável, sabe? Por isso que eu fui pro ramo da pecuária. Eu queria mais estabilidade, um negócio que tivesse menos dependência de concorrência, menos riscos. E o dinheiro que eu colocasse lá, ele tinha uma liquidez, é um dinheiro que eu não ia correr riscos de perder. O negócio é muito bom, eu amo empreender, mas eu posso investir no negócio hoje R$500 mil, que eu posso quebrar com um ano e perder os R$500 mil. Entendeu? O Brasil, além de ser feito de empreendedores, é feito também de pessoas que tentam empreender e não conseguem. Não conseguem. Quando você disse lá no início da nossa conversa que você começou mesmo que pequeno, mesmo que empreendendo, vendendo farinha ou tentando vender a cerveja que você quebrou, aquilo ali vai te dando munição para numa vida adulta, né? Claro, você era moleque. Era moleque, tentar algo que fosse mais sutil e mais eficiente no que você estivesse fazendo. Vamos lá. Você começou, vou partir pro ramo rural. Uhum. Hoje a gente sabe, eu acho que é uma realidade não só de Valadares, mas talvez do mundo rural, essa ausência de mão de obra. Você chegou a pensar nisso, cara, eu vou entrar nisso e será que eu vou ter gente para trabalhar, para executar o que eu quero da forma que eu desejo? É uma dificuldade muito grande. Principalmente, quanto mais você vai expandindo, sabe? Que eu iniciei numa fazenda de 17 alqueires e 80 e poucos hectares e fui para uma fazenda... fui para a segunda, na terceira fazenda minha, já foi uma fazenda de 135 alqueires, que é 600 e tantos hectares. Então, aí eu já tenho uma dependência maior de mão de obra e a dificuldade vai aumentando. É uma coisa que a gente vê como muito positiva, a tecnologia tem entrado muito forte no campo. Valadares, por exemplo, que eu sei aqui, tem 2 ou 3 aluguéis de drone. Se quiser um drone hoje para fazer um serviço de bater veneno, pastagem, limpeza de pastagem através do drone, você tem de entrar numa fila de agendamento, você vai conseguir daqui a alguns meses esse serviço dentro da sua propriedade. O mundo rural movimentando aí até a tecnologia evoluindo, da cidade. Né? Isso é muito bom. Evoluindo. Né? Então, assim, está mecanizando cada vez mais. Antigamente, na fazenda, cada funcionário tinha uma foice. Hoje, eu não tenho uma foice dentro da minha fazenda. Hoje, você tem uma roçadeira manual que produz 3, 4 vezes mais do que um funcionário que está ali com uma foice. Então, assim, tem que ir acompanhando o mercado, acompanhando a tecnologia, para você não ficar para trás. Hoje, ficar cada vez mais dependente. Hoje o seu negócio é gado e você trabalha com quais vertentes ali do gado? Leite, corte, como que funciona? E qual o conselho também para quem quer entrar que você acha que é legal? Eu costumo falar o seguinte, existe, o bom do meio rural e da pecuária, ela dá várias vertentes, sabe? Só que o defeito do pecuarista, ele trabalha com paixão. E é esse que é o problema. O cara vai ali, eu tô mexendo com leite. Ele é apaixonado por aquelas vacas, compra as vacas caríssimas, de raça tal, e não vende de jeito nenhum, e não sai daquilo. Eu acho que o que falta para aumentar a rentabilidade dentro da pecuária, dentro da fazenda, é ser flexível. Tá atento ao mercado. O mercado mudou, eu tenho... Não pode ter muito amor, não? Nada. Eu brinco, eu só não vendo a mulher e os meninos, o resto está à venda. É porque você falou a questão porque hoje a fazenda ela tem a lei do corte, a criação de porco, criação de galinha, você tem ovos, né? Você tem diga-se peixe, de passagem, o ovo tá muito caro, né? Tem peixe, tem hortaliças, então assim, tem uma variedade muito grande. Mas é igual ele colocou, né? A mão de obra hoje realmente está muito complicado e antigamente as pessoas faziam tudo, hoje não fazem mais tudo. Cada
Não, um é para uma área. É um para cerca, é um para mexer com a terra, é um para tirar o leite. É um só para gado, né? Você, eu não sei, não ouvi, você hoje tem corte ou leite? Então, hoje eu trabalho com corte. Eu já mexi com leite, sabe? Mas é muito mais trabalhoso, né? Muito mais trabalhoso. A rentabilidade, assim, o leite, pro pecuarista que mora na fazenda, eu acho que é muito interessante. Que vive propriedade menor, para ter uma renda mensal, é bom. Mas quando a fazenda tem um certo tamanho, você não mora lá dentro, e assim, você tem condições, ela gera um caixa que tem condições de bancar ela mensalmente, pra você ter uma renda 1 ou 2 vezes no ano, aí eu acho que... Leite é de domingo furado a domingo, entrar no né, leite, cara? domingo a domingo. E a mão de obra do leite tá pior ainda. O pessoal da roça não quer trabalhar com leite hoje. Porque tem que levantar mais cedo, se tem 2 ordenhas, tem que fazer 3 ordenhas, aí é mais complicado, muito mais. Hoje eu trabalho com cria. Então, eu tenho uma vaca, trabalho com gado, eu trabalho com vaca Nelore e vendo o bezerro. A pecuária, ela tem um ciclo pecuário. Tem época que o bezerro está estourado de preço, tem época que a recria é o melhor negócio, tem época que engorda é o melhor negócio. O produtor tem que estar atento. Tem que estar atento e flexível, que o problema é esse. Eu, por exemplo, desde quando eu comecei, que eu faço um gado Nelore, que são as vacas que eu tenho, e vou selecionando a cada ano, melhorando a genética e tal. Chegou um momento que a cria, que é trabalhar com a vaca para tirar o bezerro, ficou o pior negócio. Hoje, vender o bezerro do preço que está é inviável para mim hoje. O que eu estou fazendo? Vendendo vaca. Estou vendendo as vacas para matar, se estiver gordo, vendo pro frigorífico. E comprando gado de recria e engorda e colocando no lugar. Então, uma coisa que eu não trabalhava, que era o macho, o gado de engorda, eu já estou me adaptando e migrando para engorda. Então, assim, as oportunidades, que não sou eu que você colocou, o mercado coloca a música, eu tenho que dançar a música que está tocando. Não sou eu que vou determinar a música que vai tocar. Quando você fala, Francisco, em oportunidades, no início da nossa conversa também, você falou que desenvolveu muito essa coisa do negociar, que obviamente não é só no meio rural. Hoje quem Valadares, 90% das pessoas lidam com comércio, tem que ter essa habilidade em negociar. Tem. Como que você pontuaria essa questão do negociar no meio rural? Eu levei isso da cidade, né, dos meus negócios, para o meio rural. E eu percebo que quem está no meio rural e não tem ligação com a cidade e tem essa facilidade de negociação tem se destacado. É a pessoa que está mais bem sucedida lá. Porque a negociação dentro da pecuária, ela pode gerar mais lucro do que a produção ali do gado, entendeu? Então, por exemplo, às vezes um negócio bom que eu faço é comprar um gado pequeno, mais picado, comprar pouca quantidade em um e em outro, e juntar o volume maior e trazer um comprador que vai comprar esse gado que eu juntei. Às vezes vai me dar mais rentabilidade do que tivesse criando esse gado parado ali o ano inteiro para esperar a renda dele no final do ano. Então, esse poder de negociação, o pecuarista tem que explorar isso mais. Entendeu? Eu acho que o pecuarista tinha que fazer curso até de vendas, fala a verdade. É interessante que ele fala, né, dos erros dele lá no início, mas ele já começou a questão da pecuária mais assertivo, né? Já pegou um gado, já está fazendo, né, os bezerros para criar. E um gado bacana, que é o gado Nelore, que tem a probabilidade, eu acho, assim, de doença, eu acho muito menor, né? O gado... A manutenção dele é mais simples. Eu vejo, a gente está com gado Nelore na fazenda e eu percebo muito isso. Sônia também o desgaste. Sônia conhece a fazenda dela, linda. O gasto que você tem é muito menor, né? Dependendo do gado que você pega uma vaca holandesa ali, alguma coisa assim, 3, 4, 7, 8, seja lá o que for. Manutenção, trabalhos, dependendo do volume, você tem que ter mais funcionários. Então, assim, apesar que hoje eu tô de um jeito que, assim, gado ruim demais, eu não mexo. Mas, assim, eu não tô... o mercado mudou, sabe? Então, eu não tô tão travado no gado tão melhor de qualidade geneticamente, sabe? Então, acabando que eu tô de um jeito que eu tô aproveitando oportunidades. Ô, Francisco, me tira uma curiosidade. A pessoa que você hoje tem uma fazenda, né? Uma fazenda grande, né? Teoricamente. E uma pessoa que tem uma terra menor, né? Uma fazenda menor. Esse custo entre ter uma menor e a maior, tem pessoas que falam que acaba saindo elas por elas, porque quase que é a mesma coisa que você gasta com pequeno, você gasta com menor. Não vou dizer pequeno, com grande. Como que funciona essa logística aí de custo? Eu vou te falar, eu vou te responder com perguntas que eu recebo assim, no dia a dia. Tem muito amigo daqui da cidade e tem um sonho de entrar para o meio rural, entrar para a pecuária. Francisco, como é que eu faço? O que eu vou investir? Qual a rentabilidade disso? Eu acho que tem uma... Primeira coisa, a
pessoa que vai entrar na pecuária, vai fazer um investimento, ele tem que dividir o investimento terra do investimento gado e estrutura, que é totalmente diferente. Se eu colocar o investimento como um todo, a terra mais o gado, e depois equilibrar isso com o resultado que eu vou ter anualmente com o gado, vai dar uma disparidade gigantesca. Eu vou tomar raiva do negócio e vou sair do ramo falando que é o pior ramo do mundo. A terra é um investimento a longo prazo. A terra eu tenho de investir nela, mas entender que eu estou investindo em imóvel. Então, ele vai me dar uma rentabilidade na valorização durante os anos. Então, a terra tem uma valorização boa, até uns 5, 10 anos, 20 anos. Aí eu vou ver que, meu patrimônio aumentou demais com o investimento que eu fiz terra. Talvez aumente muito mais do que qualquer outro imóvel, qualquer outro negócio que eu pudesse investir. Então, a terra, qual a lucratividade do investimento terra? É a valorização. Agora, a lucratividade do investimento gado, ele tem que ser separado, aí sim eu consigo mensurar, tá? Muita gente me pergunta, Francisco, como que eu faço para entrar no ramo? Muito de vontade, mas eu não tenho capital, o capital é alto, ou às vezes é tão baixo, eu entrar com a fazenda pequena, compensa, é viável. Eu acho assim, a pessoa que não tem o capital de investir numa fazenda maior, para ele entrar numa fazenda menor, o custo operacional, o custo fixo de uma fazenda pequena, ele é muito próximo do custo de uma fazenda maior. Por exemplo, o custo fixo, funcionários, estrutura de uma fazenda de 20 alqueires, muito próximo de uma fazenda de 50, de 70, de 100, só que a produção é uma diferença muito grande. Então, se eu tenho capital de comprar uma fazenda de 10 alqueires, eu acho viável, eu acho bobeira, pessoas gostam, entra no ramo. Começa, o pecuarista, ele é muito carente, ele é muito aberto a amizade, sabe? Então, começa a visitar ambientes desse negócio. E palestras de sindicato rural, leilões, ver onde os produtores têm o costume de ir, começar a fazer amizade. Logo vai surgir uma oportunidade, talvez de uma parceria, por exemplo, que é muito mais viável do que eu comprar uma pequena propriedade. Mas essas parcerias acontecem mesmo? Acontece, porque, por exemplo, o investimento que eu faria numa pequena propriedade, eu compro um volume de gado que vai me dar uma lucratividade muito boa com o investimento que eu faria numa terra. Se eu não fizer esse investimento em terra e fazer em gado e achar um parceiro que tem uma fazenda maior, tem muita gente que tem uma fazenda e está descapitalizado. Não tem condição de fazer o investimento em gado, a fazenda está com a capacidade dela em 30%, 40%, 50%, entendeu? Eu faço uma parceria, compro 100, compro 200, compro 30, compro 20 e cabeça de gado e coloco. A gente chama partir lucro. Geralmente a lucratividade é 60% para o dono da terra, 40% para quem investiu e congela o investimento inicial. O lucro, 60% para o dono da propriedade, porque... Você está falando de arrendamento, né? Não, partir lucro. Partir lucro. Partir lucro. Então, por exemplo, por que 60% para o dono da propriedade? Porque também vai ter custo. O sal vai ser por conta dele, os remédios vai ser por conta dele. E a pessoa que entrou como investidor não vai ter trabalho nenhum. Só ir lá de vez em quando, ver se o cara está cuidando direitinho, se o parceiro está cuidando direitinho, está bacana, ver o gado engordar. E depois de um ano, depende do perfil do gado. Tem gado que você compra que você vai ter o resultado dele com 1 ano. Tem gado que você compra que vai ter com 2 anos. E aí, quando partir, renovar a parceria, procurar outros parceiros e vai expandindo. Até ter condição, vai chegar tem um limite que eu comecei assim, por exemplo. Eu comecei numa propriedade de 17 alqueires, depois comecei a expandir, comecei a arrendar terra perto da minha propriedade, comecei a fazer parcerias de sociedade, e aí depois dei um passo, uma propriedade um pouco maior, do 17 fui para uma de 55, e nessa 55, aí já ficou mais fácil, o próprio gado, a própria estrutura dela, eu já tinha a pequena 17, e a de 55 pagando a prestação, outra oportunidade que tem que terra, dificilmente a gente compra terra à vista, geralmente com 2, 3 anos de prazo. Então, na segunda propriedade, a lucratividade das duas pagavam essa prestação. E eu ia usando também as duas terras para fazer negócio. Aparecia um gado para vender, comprava, vendia, negociava, até chegar o dia da prestação. No dia da prestação eu estava com o capital que a terra produziu, o capital das negociações. Eu não tirei, na segunda minha, por exemplo, eu não tirei dinheiro dos meus negócios aqui da rua para pagar, elas se pagaram. Aí. Entendeu? Mas a terra pequena também, o Maurício, tem a questão da mão de obra familiar. Se você coloca a mão de obra familiar, já ajuda demais da conta. Aí eu já acho interessante o leite. Entendeu? Ou talvez até hortaliça também, você que tem uma produção de grande escala também,
Então, você consegue tirar um valor bacana. O grande problema hoje da maioria dos empreendedores da área rural é que eles não querem ficar na fazenda. Isso aí. Eles querem vir para a cidade e lá só colher os frutos. Então, aí que começa a ter problema. Porque hoje o pessoal da área rural, eles não querem ficar na cidade. Eles têm o celular, eles têm funcionário que chega. Eu tenho um vizinho lá que o funcionário dele saiu da fazenda porque ele queria que colocasse uma antena de celular lá na fazenda. Ele falou que não, o cara foi, pegou as trouxinhas dele e foi embora. Sem internet não fica. Então, olha para você ver, aí já começa a complicar. Difícil. Hoje tá difícil. Quando eu não vou na fazenda, o que eu faço? Eu peço os funcionários, falo, ó, filma, faz tal serviço, filme e me manda à tarde para me ver como é que foi. Porque senão, eles podem querer me enrolar, entendeu? Então, assim, filmando, aí eles vão estar fazendo uma controle cerca, você está fazendo uma cerca, vai de fora a fora, mostra. Então, é um controle? Porque nem todo dia eu posso estar lá. Entendeu? Então, assim, hoje tem essa facilidade. Mas, hoje também eles estão muito exigentes, né? Então... Você falando nessa questão da pessoa que já é um produtor rural. E aí, sabe o que eu vejo hoje dos produtores, a maioria dos produtores rurais? Claro que tem muita gente bem sucedida, tem crescido e desenvolvido, mas, assim, tem uma grande parcela que criou-se um custo pessoal muito alto. Esse custo engole o lucro que ele já sabe, equilibrou pela experiência que tem ano a ano, ele deixou o custo pessoal, às vezes despesa com a família, despesa com filhos, e aí ele não vê lucro, ele não vê onde ele está colocando o lucro da propriedade, não reinveste. Igual nós estamos conversando aqui, a propriedade rural hoje ela dá várias vertentes de investimento. É igual você está falando, hoje a piscicultura tem crescido demais, então tem um frango que você pode mexer, tem um porco, você pode fazer um criatório de porcos. Então, assim, quanto mais eu invisto, o investimento, eu costumo falar que o investimento na propriedade rural ela é sem fim, ela é infinita. O dinheiro que você tiver, ela vai caber os investimentos. Cabe sua sabedoria como você vai fazer esse investimento. Que pode ser beleza dela, uma estrutura que nunca mais vai ver o retorno, que é um grande problema. A pessoa compra a propriedade rural achando e empolga, começa a tirar o dinheiro da cidade que ele ganha na cidade, jogando tudo lá, não vê o retorno disso, fica lá 3, 4, 5 anos, quebra a empresa, quebra os negócios dele aqui, e depois fala que é o pior negócio do mundo. Investiu errado. Mas se eu estou nela e vou investindo em lucratividade, melhorando a performance dela, aí eu vou crescendo. Outra coisa que é um vício também do produtor rural é a expansão em terras. O produtor rural tem uma fazenda de 100 alqueires, sobrou um dinheiro, ele compra mais 20 do vizinho. Sobrou outro dinheiro, ele compra mais 20, ele compra mais 30, ele compra mais 10, ele compra mais 50. Daqui a pouco ele está com 200, 300 alqueires de terra, abandonado, tudo sujo, com a capacidade de criação de 30% dela. Sem condição de... não tem capacidade dela de gado e capacidade de produção dela em 30%, 40%. E aí, onde ele podia estar menor, um terço do que ele tem, bem cuidado, o custo baixo e com a rentabilidade altíssima, sabe? Então, eu acho que é mais culpa do próprio produtor mesmo. Ele tem que se especializar, ele tem que preocupar, ele tem que tratar a fazenda como uma empresa, sabe? O empresário aqui, por menor que ele seja, desde o pequeno ao grande, ele está capacitando o tempo inteiro, ele está buscando um curso, ele está procurando desenvolver, ele está procurando os erros, onde ele tem errado, onde ele pode melhorar. O produtor rural, ele não tem essa preocupação. E a gente também aqui não tem uma topografia também que ajuda muito, né? A nossa topografia aqui, a falta de água. A gente tem uma região aqui, você ainda tem aquela fazenda? Lá perto da nossa, vendeu? Vendi. É uma região que tem muita água. Lá é muita água. A nossa fazenda mesmo, em todas as mangas muita tem água. Região boa. Entendeu? Então, mas assim, não são todas assim. Não são. Não são todos tem os região lugares aqui que é assim. Água é um problema. O problema climático é um dos pontos negativos da propriedade rural. Principalmente na nossa região. Eu tenho muito amigo que tem fazenda no norte de Minas, é pior que aqui ainda. Nós ainda estamos aqui, a gente pode falar que a gente está no céu relacionado ao norte de Minas. Mas aqui tem que ser agravado a cada ano esse problema climático. Eu tenho que me adaptar. Hoje tem maneiras, tecnologias que vai diminuindo esse problema, sabe? Hoje tem um amigo meu, por exemplo, que tem trabalhado com o chamado sequestro. O que é o sequestro? Eu trabalho com a planta, por exemplo, capim-açu. Um capim que eu planto, uma lavoura mesmo, dele, faço o silo e guardo. Quando chega na época da seca,
na crise da seca, na pior época da seca, eu prendo o gado todinho da fazenda e começo a tratar ali. Uma dieta não é a dieta de confinamento, é uma dieta mais básica, uma dieta só de manter. E aí eu passo o tempo pior da seca. Pior fase ali da pior seca. fase. E o início das águas também, ou seja, onde a manga... A gente fala manga é onde o gado fica. É espaço. O espaço que o gado fica. Então, a manga era para estar descansando, ela vai estar sem gado. Então, o capim vai sair com muito mais rapidez, e o capim está cheio, a fazenda eu solto o gado novamente. Então, o sequestro para mim é uma prática, eu não estou fazendo ainda, mas é meu objetivo nos próximos anos começar a trabalhar com o sequestro. Quando você fala da pessoa de entrar no meio rural, ela tem pouco dinheiro. Questão de empréstimo, as instituições financeiras, elas abraçam quem está iniciando? Não. A pessoa não é do ramo. Hoje, se eu não me engano, para a pessoa conseguir um empréstimo, eles falam módulos rurais. Teria que ter no mínimo aí, se eu não me engano, não tenho certeza, 4 módulos rurais. Quem está inserido, então, é melhor. Cada módulo rural é 20 hectares. Então, para a pessoa conseguir um empréstimo hoje, vai ter que ter no mínimo uns 80 hectares. Menos que isso é caracterizado como uma propriedade onde a pessoa mora. Então, o banco fica com medo de soltar dinheiro e depois, se o banco precisar de tomar aquela propriedade, alguma coisa, o banco não vai ter condições. A lei não permite. Então, o banco também não libera dinheiro. Porque hoje em dia estão investindo muito em cima de mas garantia real, né? Sim. Eu tinha até notado alguns pontos fortes da propriedade e um deles seria a questão do crédito com juro baixo. Mas aí, quando você fala o crédito com juro baixo, para quem já está inserido no mercado. Quem está. Quem tem uma propriedade... Quem tem uma propriedade já é um produtor... Assim, para justificar o investimento... Aí vamos voltar para investimento terra, não investimento gado. Justificar... Peraí, eu tenho terra. Tem hora que eu paro para pensar, falar, se eu vender minha fazenda, o que eu podia investir aqui na rua? E me gerar muito mais dinheiro do que a própria fazenda. Peraí, mas a longo prazo... Meu patrimônio vai aumentar muito mais lá, como terra, do que talvez aqui na rua aumentaria em imóveis ou outras coisas. Mas, só que eu tenho que justificar esse investimento, entendeu? Eu investi em terra, que vai me dar um retorno a longo prazo. Mas como que eu posso explorar esse investimento no hoje, a curto prazo? Primeira coisa, crédito rural. O crédito rural é o crédito mais baixo que existe. Então, uma forma de você explorar, você trabalhar com dinheiro de banco. Então, você vai no banco, pega um recurso, investe em gado ou investe em melhorias. O dinheiro que você investir em capital próprio, que seria o gado e outras estruturas que tivesse a fazenda, você trazer para a cidade, investe na cidade, entendeu? E trabalha lá com dinheiro de banco, um custo baixíssimo, entendeu? Existe... no antigo governo, até o final do antigo governo, por exemplo, o crédito de banco estava 5%, 6% ao ano. Então, não tem nada que você vai achar aqui. Com certeza vai começar a liberar créditos rurais aí daqui uns dias com uma taxa de juros bem baixa. Ô Francisco, continuando nessa linha, como você já falou um pouquinho da questão do crédito, para a pessoa que está entrando, onde ele consegue buscar, quer empreender mais no meio rural, onde ele consegue buscar mais informações, onde ele consegue ter acesso a esse tipo de informação? Existe um tabu que o produtor rural é fechado, principalmente o produtor rural bem sucedido. Isso é mentira. O produtor rural é o sujeito mais carente que tem de amizade. Eu tenho convivido muito, principalmente de uns 2 anos para cá, então tenho feito muita amizade no meio rural. E o produtor rural ele é carente de amizade. Tanto que o produtor rural corre muito risco, porque você chega um comprador de gado, começa a comprar gado na região, almoça um dia com o produtor rural, depois passa outro dia lá para tomar café e começa a fazer uma amizade, depois que tá comprando fiado na mão dele, o gado com prazo gigante e o cara some e nunca mais paga. É a coisa que mais acontece, porque ele é carente de amizade. E quem quer entrar no ramo pode explorar isso aí. Onde eu vou encontrar essas pessoas? Nos ambientes que eles frequentam. O sindicato rural aqui, por exemplo, eu e outras pessoas, o Sindicato Rural de Valadares, Afonso Bretas, assim, eu tenho acompanhado de perto o Sindicato Rural. Pouco pecuarista sabe o trabalho tão bem feito que tem dentro do Sindicato Rural hoje, assim, uma gestão maravilhosa que a Afonso tem feito lá. Eu, por exemplo, não sabia disso. Eu achava que o sindicato tinha outra visão totalmente diferente do Sindicato Rural de Valadares. Mas aí a culpa é dos pecuaristas que não usam tanto aquele ambiente. A União Ruralista de Governador Valadares, José Miguel Merlo e Marcelo, que é o presidente hoje, é gestão maravilhosa também, tem feito um trabalho muito bom. E aí nós montamos um conselho representando os produtores rurais. No ano passado nós tivemos uma preocupação muito grande com as invasões de terra. E aí formamos um conselho
para até pressionar um pouquinho as entidades, sindicato, união, para voltar um pouco os olhos a essa questão de vazões. E aí, esse conselho eles gostaram, assim, a liderança dessas entidades gostaram do conselho e trouxe o conselho mais para perto. E a gente está fazendo reuniões semanais, reuniões com os produtores, em reunião maior, com o público geral, mensais. E a ideia nossa é justamente nessa questão de network, socializar mais, criar esse ambiente de socialização, de amizade entre os produtores. As reuniões, fizemos agora há poucos dias, por exemplo, um café da manhã, e no café da manhã levamos boas práticas, riscos trabalhistas das propriedades, convidamos empresas que trabalham com isso, contadores, fizemos palestras sobre riscos de vazões e precauções que o produtor tem que tomar, questão de documentação de terra, deixar a terra bem organizada, não deixar a terra abandonada, os documentos têm que estar em dia. Então, assim, capacitando cada vez mais os produtores. E nisso, criando esse ambiente que você está falando, de socializar, um ambiente de network. Agora, os próximos dias, daqui um mês, a gente está marcando para mês que vem, eu acho, vai ter um churrasco. A gente vai vender umas 200 a 300 camisas, onde aos produtores vai ser um dia de churrasco, todo mundo junto ali, socializando com a família, conversando, para aproximar mais. A pessoa que tem vontade de entrar no ramo é começar a frequentar esses ambientes, vai começar a fazer amizades e vai começar a surgir oportunidades. Eu vou te dar um exemplo de um amigo. Até essa semana eu vi ele direto, ele me chamava: Chico, eu tô doido para entrar no ramo, como é que eu faço, moço? Vê se você descobre uma terra que está rendendo, alguma coisa. Eu falei: Júnior, vai devagar, não pode ser assim não, na forma não, senão você faz besteira. Eu vou ficar de olho para você, quando surgir uma oportunidade. Eu acho que era melhor você procurar alguém para você fazer uma parceria, entrar como investidor, colocar um gato de sociedade, que a pessoa já tem um know-how na área, e dentro dessa parceria você ir aperfeiçoando, conhecendo mais e tal. E eu fiquei feliz porque a gente pratica o mesmo esporte, e aí ele, dentro de um esporte, tinha um pecuarista. O esporte trouxe essa amizade e ele conseguiu essa parceria. Essa semana eu vi ele ferrando o gado com o ferro dele já, feliz da vida. E na hora que ele postou, eu comentei. Ele estava do lado dele. Estava do lado, sabe? Então, assim, o que eu preciso para entrar no ramo? Eu preciso de muito dinheiro? Preciso de milhões? Não. Às vezes, se eu tiver o dinheiro de comprar 10 bezerros ali, vai ter algum pecuarista que você vai poder fazer uma parceria. E a fazenda dele é pequena e cabe 10 bezerros, onde você vai fazer uma parceria de partir lucro. Assim, eu já vi casos, o pecuarista ele é tão carente que de amizade, o sujeito tem uma fazenda grande ali e fez amizade com outra pessoa, com um representante de remédio que passava na fazenda dele de vez em quando. O representante de remédio não tinha dinheiro, mas tinha vontade de entrar no ramo. O cara: não, você vai comprar 10 bezerros, vai colocar aqui. Ele comprou os 10 bezerros e começou dessa forma, uma pequena oportunidade. Mas as pessoas têm que pensar também, Maurício, que às vezes você compra 10 bezerros, coloca numa fazenda, aí tem um buraco. Mesmo que não tenha um buraco, pode acontecer de adoecer, morrer. Então, assim, tem quem risco, entra, tem o risco. Tudo tem risco. A pessoa tem que estar preparado para esse tipo de coisa que pode acontecer, né? Ainda principalmente terra, onde tem muito buraco. Aí é complicado. O que acontece? Mas a vantagem de fazenda é isso. O risco, ele é minimizado demais, sabe? Por exemplo, eu comprei 100 bezerros, tá lá. Se morrer, a média que morre hoje é de 3% a 5%. É um percentual aceitável. Se for muito bagunçado, vai morrer uns 5%. Então, assim, se eu investir num negócio hoje com capital de 100 bezerros, o risco é o quê? Eu perder o capital todinho. Entendeu? Um tempo atrás eu montei um restaurante, não era meu ramo, deu certo, mas o negócio eu perdi 300 mil reais. Então, tipo assim, eu acho que o risco de outros negócios é muito maior do que o risco da pecuária. Agora, uma pergunta. Essas instituições, a União Ruralista ou a associação, elas disponibilizam cursos para vocês nessa área, ou para quem está inserido nesse mercado? Como que funciona isso aí? O Sindicato Rural, ele é ligado à FAING. E a FAING, ela tem metas de curso. O governo já tem um repasse de interesse do Sindicato Rural. O Sindicato Rural tem um vendedor de cursos, mais ou menos isso. Não é esse o nome, eu esqueci o nome que fala, mas é mais ou menos isso. Uma pessoa que sai de propriedade em propriedade, tentando juntar pessoas, e eles colocam um curso lá de graça, sem custo zero. Levando conhecimento mesmo. Levando conhecimento. Então, o mínimo de pessoas, se eu não me engano, é 10 ou 12 pessoas
Se eu quiser um curso de motosserras na minha propriedade hoje, é só juntar 12 pessoas, ligar no sindicato rural e falar, Afonso, eu estou querendo fazer o curso de motosserras dentro da minha fazenda. Então, assim, só que ninguém sabe disso. Um curso de roçadeira, um curso de casqueamento, um curso de inseminação artificial, de graça. É só preciso juntar as pessoas e contatar o sindicato rural, porque o sindicato rural tem meta para fazer esse curso. Só que as pessoas não sabem. E muitas vezes também... A própria instituição também não divulga, né? Divulga, sabe? Tinha que divulgar mais. Às vezes divulga só no meio inserido ali. Porque a pessoa acha que, tipo assim, coloca muita dificuldade. Acha que se eu não sabe disso, se eu quiser fazer o curso lá em casa, é tão fácil, sabe? Ver a divulgação de um curso, por exemplo, para mim fazer isso na minha fazenda é muito complicado. Alguém que conseguiu isso lá, é uma parceria política. E não é. Qualquer pessoa que quiser um curso dentro da propriedade, só ir no sindicato rural, tem N cursos lá, muitos cursos mesmo. E é meta do sindicato colocar esse curso no mercado. Bacana. É interessante. E é um mercado, né, o rural, você até falou sobre isso, a questão da liquidez. É um negócio assim que não tem erro, né? Né, Francisco? Isso aí. Você vende um gado, você pode ter certeza que o dinheiro vai cair. Isso aí. É muito difícil você saber que alguém levou um calote. Isso aí. Se você quiser vender só à vista, você vende. Eu vendo gado parcelado de vez em quando, com prazo. Você é negociador. Você já deu mas eu sei para quem eu vendo, sabe? Então, eu melhoro o meu negócio e facilito minhas negociações por causa de prazo. Mas até uma característica dos produtores, não arriscar. Eu gosto de arriscar. Por exemplo, esse ano, dezembro agora desse ano, prevendo que talvez para a pecuária não está vivendo um momento fácil nesse início de ano, 2023. Então, prevendo isso, eu vendi um gado em 12 parcelas. Teve gente, amigo meu, que eu contei isso, falou, você é louco, não existe isso, não. Está me ajudando com o custo fixo da minha propriedade. Eu não estou preocupado. Vendi por um preço que eu achei justo, uma pessoa que eu tinha certeza que ia me pagar. Então, assim, mas se eu não quisesse arriscar, o normal é todo mundo vender o gado à vista, prazo para uma pessoa que conhece muito. Dá para trabalhar no meio rural com liquidez muito boa, sem risco, entendeu? Mas você deve encontrar muita gente que mesmo antigo na área já desanimado, né? Porque de vez em quando os preços despencam, né? O momento que, por exemplo, a pecuária tem vivido agora, início de 2023, gado dando despencada, assim, o gado chegou a 340, 350 arroba, tá 240. Então, assim, tá um momento dos últimos 10, 15 anos, tá o pior momento da pecuária agora. Só que eu vejo, até conversei com um vizinho meu, e ele tá na pecuária também, e assim, não é do ramo, chegou no ramo, caiu no colo dele, a propriedade que era do pai, e ele teve que assumir. É o xará dele. É o xará. Manda um abraço pra ele aí. É o xará. Francisco Vilas Boas. Isso. E aí, a preocupação dele era justamente a questão de preço de gado, se podia piorar mais, se não estava achando comprador e tal. Se a gente olhar para o momento, agora também, de oportunidades, desde quando eu mexo com gado, desde 2013 para 2014, eu nunca vi um momento com tanta oportunidade que está tendo. Entendeu? Para o comprador, para quem vai repor, nunca teve um momento melhor. E assim, vai ganhar muito dinheiro. Então vocês visualizam já uma melhoria do mercado aí no futuro, próximo? Sim. Talvez não a curto prazo, mas a médio prazo. 1, 2 anos. Então, assim, o momento está dando muita oportunidade. Quem tem pasto e tem dinheiro para investir, não existe um momento tão bom. E que faz uma boa contabilidade, né? Porque se você não souber o custo real que você está desprendendo ali com aquela determinada área, seja na hortaliça, seja no gado, ou aonde quer que seja, né? No mel, porque às vezes a pessoa começa a comprar e não faz conta, e na hora de vender, pega o valor do mercado. Né? E às vezes o valor que ele gastou ali está muito além, né? Grave. Se chegar numa propriedade rural hoje e falar assim, qual o seu custo fixo aqui? Ele não sabe te responder. Qual o custo que você tem com a propriedade em um ano? Ele não sabe te responder. Isso qual talvez seja o lucro bruto que você teve? Qual o lucro líquido que você teve? Ele não sabe te responder. Isso talvez seja o pior, né? No caso, administrar uma... Isso aí. Ele podia fazer no papel, sabe? Na folha de papel, a caneta, simples. Fazer uma planilhazinha, tudo que ele comprar e colocando. E anotando todas as despesas, a folha de pagamento.
e fazer um controle da real lucratividade que ele está tendo na propriedade. E depois, muitos ainda falam que não dá lucro, não sabe. Você não sabe se dá lucro. Tem é um negócio também, bom, mas precisa de uma gestão, assim como uma empresa. Ô Francisco, o cara tá fazendeiro lá e aí quando ele assusta, ele tá tratando da família toda, do cunhado, da sogra, e lá vai bolinha, porque o negócio é um negócio que enche os olhos. O pecuarista é visto como rico, né? Rico. Aí, o que acontece? Aí todo problema que aparece, cai nele, cai no colo dele. Ele é o arrimo da família. Então, aconteceu o problema, vão lá no tio fulano que tem condição de ajudar. E o tio fulano vai perdendo força cada vez mais e perdendo o poder de reinvestimento. Assim como dentro de uma empresa, o lucro daquele negócio, ele não é todo meu. Eu tenho que reinvestir. Se eu tenho uma empresa, eu tenho que pintar ela, fazer uma fachada, mudar uma fachada, colocar uma placa nova, comprar uma cadeira nova, fazer uma mesa. A empresa é assim. Contratar um funcionário, dar uma comissão para o funcionário. Se eu tiver uma visão da pecuária, do ramo fazenda, como uma empresa, a pessoa vai ser bem sucedida. Vou dar um exemplo de um amigo meu, lá de Montes Claros. Ele comprou uma propriedade. Um dia eu liguei para ele e falei com ele assim, você já olhou se... Ele comprou um gado e tal. Eu falei, você olhou se o gado seu veio com casco? Ô moço, nem olhei. Se fosse olhar, brincando com ele, ia lá olhar. Porque às vezes vem sem casco nenhum, moço, não presta não. Ô moço, você não fala direito comigo. Ele ligou pro vaqueiro dele, doido, o vaqueiro dele rindo. Ô moço, claro que veio com casco. Você tem a noção do nível de conhecimento que ele tinha. Mas o cara é um empreendedor agressivíssimo e bruto, sabe? E ele tá com a gestão na fazenda, tem uns 2 anos que ele tá com a fazenda. Fui na fazenda dele a última vez que eu tive em Montes Claros. Muito organizada. Uma gestão melhor do que muito profissional da área, sabe? Ele está tratando a fazenda como uma empresa. Todos os números na ponta da caneta, aproveitando o mercado, ele está entendendo de clima e fazendo investimentos relacionados ao clima. Certa época do ano, ele esvazia a fazenda. Que pecuarista tem coragem de fazer isso? Vender todo o gado da fazenda, esvaziar a fazenda, para chegar no final de seca, a época está todo mundo gritando, não tem lugar de pôr, o gado está magro, ele compra, o preço lá embaixo, e ele vai e enche a fazenda dele está cheia de capim, ficou descansado há 6 meses, ele está usando a fazenda há 6 meses. O lucro que ele teve nessa negociação no ano passado foi o mesmo lucro que ele teve no último ano inteiro. Lutando o ano inteiro em 6 meses. Então, só pra você ter uma noção o que é gestão dentro da fazenda. Ele, pra mim, é a prova viva, sabe? Um cara que não sabia quantos castos, o que é casto dentro Mas acontece muito também a questão das pessoas que mexem com fazenda, ele ser fazendeiro, ser médico, ser fazendeiro, ser empresário. Então, acaba que alguma coisa fica a desejar, a não ser que você tenha um controle muito grande. Né? Ou você e pessoas, né? Ou você não concorda com a minha teoria. Sim. Entendeu? A gente deixa a fazenda lá por conta, a maioria das vezes, de funcionário. E de funcionário que muitas vezes não sabe escrever. Não sabe escrever. Eu acho então, olha para você ver o risco que você corre. E o capital... Eu conversei com um amigo meu esses dias, até o Davson da Casa Peço. E a gente conversando, ele falou o seguinte, Francisco, meu gerente aqui ganha X para tomar conta disso aqui da loja. A única responsabilidade dele é as vendas. Tem que vender. Então, é um cara que ganha muito bem, relacionado ao da propriedade lá, e tá ali só para vender. Tem o prédio da loja não é responsabilidade dele, o estoque não é responsabilidade dele, é só vender. E aí a gente pega um capital, se a gente for mensurar o capital de uma fazenda, do gado, dos tratores, maquinário que tem lá, que tá tudo na mão de uma pessoa, que a gente paga, às vezes, 20% do que uma pessoa estaria tomando conta de uma empresa com capital daquele tamanho aqui na rua. Assim, sem treinamento nenhum. Sem treinamento, sem capacitar. Eu acho que depende de nós também. A culpa é muito do pecuarista, sabe? De começar a capacitar, ter tempo, fazer reuniões com as pessoas. Ensinar ele não sabe fazer uma planilha, ensinar ele a rabiscar no caderno, para depois você filtra aquelas informações e passa para a sua planilha, sabe? Ensinar ele que as coisas têm valor, o que é perder um bezerro, deixar um bezerro morrer, o custo que é aquilo, a importância que é aquele bezerro para o resultado final da fazenda. Dar ele uma comissão. Eu gosto muito de chegar no final do ano, dar uma comissão para os funcionários, principalmente para quem está tomando conta, para ele ter estímulo. Incentivar. Né, cara, ter prazer e falar assim, esse bezerro não pode morrer. Essa vaca, ela não pode morrer. Ela está com um problema aqui, eu tenho que resolver esse problema. E é hoje, não posso deixar para depois. Passar numa manga, tem uma reis com, a gente fala bicheira, e eu tenho que curar na hora. Mas está na hora do meu almoço, eu vou almoçar mais tarde hoje, mas eu tenho que resolver isso aqui agora, sabe? Então, a gente tem que criar esse ambiente.
A empresa ela tem um ambiente organizacional, a gente fala cultura organizacional. A fazenda ela tem que ter a mesma cultura. Tudo é a cara do dono. Com certeza. Então a fazenda não tem que ser diferente, sabe? A gente tem que criar essa cultura. Opa, aqui funciona assim. Eu aprendi isso. Não é do meu jeito, é do jeito da fazenda. Nem é o jeito de Francisco, é o jeito da fazenda. É uma cultura que foi enraizada e criada lá dentro. Entendeu? Essa questão da proteção hoje que vocês estão criando aí para as fazendas, caso venha a ocorrer alguma invasão, vocês já tiveram algum caso efetivo ou não? Aqui na região de Valadares ainda não. Não teve nenhum caso de invasão. Até porque o governador deu um recado bacana, né? Bem forte aí que Minas Gerais vai ser invasão zero, não aceita, inadmissível dentro de Minas Gerais. Um ponto forte. Mas nós estamos nos organizando como produtores, fazendo reuniões mensais com um grupo maior de produtores, reuniões semanais com a liderança, se organizando, trabalhando com prevenção, buscando as entidades. Na verdade, esse papel tem sido das entidades e nós estamos fortalecendo lá dentro, buscando a polícia militar, buscando políticos da região, sabe? E a gente tem tido um resultado muito bom em cima disso. Os políticos têm apoiado muito forte, a polícia militar tem se disposto, tá na retaguarda, e prevenções, muito fazendeiro com fazenda, por exemplo, o ITR, que é o documento anual da fazenda, e é um valor baixo, só que por desorganização ou conhecimento, tem gente com o ITR de 5 anos sem pagar. Uma coisa que, assim, o valor para aquela pessoa não ia significar nada, mas uma desorganização, ou ele nem sabia. Então, a gente está fazendo esse tipo de prevenção, o que o produtor tem que fazer. O sindicato e a União Ruralista criou uma cartilha que vai explicando todas as leis, explicando quais são o papel, quais são os papéis... Direitos e deveres. Direitos e deveres, os papéis do pecuarista em relação à prevenção. E tem dado um resultado muito bom. E os pecuaristas, esse é um momento de dor, né? A ferida da vez do pecuarista, esse negócio de invasão, até porque a gente viu na Bahia um monte de invasão que teve, e o medo disso chegar aqui. Então, as pessoas estão tendo uma adesão muito forte. Quando marca a reunião, as reuniões estão ficando lotadas, enchendo bastante. Os políticos estão com os olhos voltados a isso também. Quando a gente traz para os políticos esse tema, eles têm apoiado, têm participado, estão abertos a fazer reuniões, sabe? E, então, eu acho que assim, é na dor que a gente cresce. E vem as oportunidades, que você disse aí ao longo da sua conversa, que vem também as oportunidades, né? O momento está difícil, vocês estão enxergando outras oportunidades. E eu acho que é interessante para o grupo também manter esse grupo, porque vocês montaram ele em uma vertente, seguindo uma vertente, que é proteger, mas disseminando a informação e ajudando aí essa turma a organizar a fazenda. O grupo ele tem outras, né, atribuições agora. Isso é muito bacana. Na verdade, esse grupo ele chama MDP, Movimento de Defesa da Propriedade. Ele foi criado em 2002, até pelo seu Zé Miguel Merlo. E na época estava tendo muita invasão e tal, então segurou muita invasão na região. Tem fazendas aqui que estavam na iminência de ser invadidas e não foram invadidas por causa desse grupo que tinha na época. E agora eles reativaram esse grupo e aí nós entramos com apoio, sabe? Uma visão mais de fora, não uma visão política, não uma visão de sociedade nenhuma, e apoiando, se juntando, trazendo os fazendeiros para perto. Tem dado um resultado muito bom. Está todo mundo muito engajado. Nisso a gente tem colhido outros frutos que não tem a ver com o MDP. Que é um churrasco que a gente vai fazer, por exemplo, né? Mas relacionamento, network, amizade, e o negócio está fortalecendo. Eu acho que falta muito isso dentro da pecuária, sabe? Quando você vê, por exemplo, os médicos, eles se reúnem, eles têm uma entidade que representa, fazem eventos de vez em quando, a odontologia, a mesma coisa, a OAB, a mesma coisa, os pecuaristas... Cada um vivendo seu mundo. Falta isso, sabe? E assim, às vezes é falta de alguém puxar. Verdade. Então esse grupo tem puxado isso e tem tido sucesso. E tem essa carência, fica todo mundo animado, doido para participar, doido para estar junto. É bom. Maurício, ele tem compromisso. Não, e ele fala bem, né? Ele desembola. Mas demais o senhor é o nato empreendedor. Conversa demais. Falador. Maurício, quero te agradecer a sua participação. Quero que você aceite outros e outros convites. Foi muito bom você estar aqui. Bom demais, Maurício. Muito obrigado. Foi um prazer entender um pouco mais aí do empreendedorismo no campo, de verdade. Francisco, quero te agradecer. Então, você viu um rapaz que chegou, né, no anonimato.
Hoje está aí, né, com esse grupo grande aí, com essas grandes lideranças. Eu tenho certeza que você tem feito um trabalho muito bacana, mesmo com esse pessoal mais antigo, né, da pecuária. E parabéns, que você continue realmente aí agregando, né, positivamente para nosso povo em Governador Valadares. E não só em Valadares, né, porque ele tem alcançado as cidades vizinhas também, né? Obrigado, valeu pela sua participação. Obrigado mesmo. Eu acho assim, eu tenho entrado para ajudar. Eu acho que a visão, quando você não tem interesse de nada, quando eu vou iniciar, coisas fluem, né? Eu deixo bem claro isso. Eu não estou aqui com interesse de nada, estou aqui para ajudar, fazer o negócio crescer, a gente desenvolver junto. É meu interesse o ramo estar organizado. Eu faço parte do ramo. Os lojistas têm ali a associação comercial, que está todo mundo junto. Então, nós também temos que ter essa organização. Então, essa é a minha visão. Te agradecer aí pelo momento maravilhoso, pela organização, a estrutura que tem aqui bem montada. Obrigada. Parabéns mesmo. Acho que o negócio seu vai voar em Valadares. Já está tendo uma representatividade maravilhosa. Graças a Deus. Só crescer. Né? Obrigada, tá? Deus te abençoe. Conceito Podcast. Se inscreva em nosso canal.